Olá, meus prezados, bom dia, na paz de Cristo para todos. Amados, Pastor Miguel, mais uma vez aqui no Sítio Paraíso, nesse dia tão maravilhoso que nos concede o Senhor. Hoje estou aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus, uma linda reflexão para as nossas vidas, ok, amados? Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, né? Sobre o poder de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Encontra aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, conforme escreveu São João aqui no capítulo 3, verso 13 a seguir, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus queridos irmãos, aí está a palavra do Senhor, né? A palavra está nos dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus, que agora está no céu, voltou para o seu lugar. Ele foi e preparou um lugar para nós na eternidade, né? Porque ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Desde que Deus criou este mundo, ele criou também os céus, né? E criou as moradias eternas para todo aquele que crê. E a palavra diz que do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que Jesus fosse levantado numa cruz, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, né? E o porquê? Aí nós vamos entender no livro de Números, no capítulo de número 21, a partir do verso 4. Nós vamos ver que Deus, por meio de Moisés, tinha tirado aquele povo da escravidão do Egito e conduzindo aquele povo pelo deserto, Deus preparando tudo ali para aquele povo, e mesmo assim o povo murmurava, meus queridos, murmurava de Deus, murmurava de Moisés, né? A ponto de que Deus enviou serpentes venenosas que picavam aquele povo, mordia aquele povo, e o povo estava morrendo no deserto por causa da murmuração. A murmuração leva à morte, porque murmurar é pecado, né? É pecado. E aí Deus envia aquela serpente, mordia o povo e o povo ia morrendo. E Moisés, sendo o condutor daquele povo, se condoeu, teve compaixão e disse: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito para matar aqui no deserto. O que os egípcios vão dizer, Senhor? Perdoa o pecado deste povo, esse povo é teu, esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. Olha, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, risca também meu nome, ou seja, bota outro aí, né, em meu lugar, porque eu não consigo mais ver esse povo morrendo, perecendo aqui nesse deserto. E Deus disse: tá bom, Moisés, então faz o seguinte, tu faz aí uma serpente de bronze, né, e coloca numa haste aí, né, pendurada aí no deserto, e há de ser que aqueles que for picados pela serpente e correr e olhar para essa serpente aí de bronze, essa figura, então eles não morrerão. Olha o que a palavra vem dizendo para nós na nova aliança no Novo Testamento, né? Que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importava que Jesus fosse levantado também numa cruz, para que todos aqueles que olhar para Jesus não pereça, não se perca, aleluia, não morra espiritualmente, aleluia, mas tenha a vida eterna. Oh, meus amados,
Aquela serpente nada mais, nada menos, ela era uma figura de Jesus Cristo crucificado, para que nós pudéssemos olhar para ele. A palavra diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque nele nós temos vida eterna. A nossa esperança está nele, aleluia, que deu a sua vida em troca das nossas vidas, para perdoar os nossos pecados e nos dar acesso, nos dar direito à glória de Deus, porque a palavra diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, não é verdade? Porque todos pecaram, o pecado atingiu a todos, por através do pecado de Adão, toda a raça humana já nasceu com essa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, né? Aleluia, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam mais segundo a carne, fazendo os desejos da carne, né? Mas anda segundo o Espírito. Aí o verso 2 vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, meus queridos, às vezes nós pregamos o evangelho para algumas pessoas e elas acostumam dizer assim: na lei que eu nasci, eu vou morrer. Não, pelo amor de Deus, não morra não, porque nós nascemos na lei do pecado e da morte, da condenação eterna, mas na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nós somos restituídos a Deus. Romanos 6:23 vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, vai dizer que o salário do pecado, o pagamento dele é a morte, é a condenação, é separação de Deus na eternidade. Mas também está escrito para nossa alegria, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto, Jesus foi levantado numa cruz, querido, para que nós olhamos para ele e temos o direito da vida eterna, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu Filho unigênito, único. Antes da obra do Calvário era o único. Depois da obra do Calvário, ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito, aleluia, de Deus, e depois nós por adoção, em nome de Jesus. Creia nessa palavra, viu? Abrace esta palavra, tenha ela no teu coração, na tua mente. Entenda que Deus não te criou para a perdição, mas sim para a aquisição da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique com Deus. Forte abraço a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa seu like aí para nos ajudar a manter esse canal ativo, porque a minha maior alegria é saber que você está aí do outro lado, tendo a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, ok? Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família, em tudo aquilo que você pôr a mão, todos os teus empreendimentos, teus projetos, teus planos, teus ideais, sejam abençoados grandemente por Deus. Até uma outra oportunidade. Deus abençoe e fique na paz de Cristo.